Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Maria Eduarda, eu sou estudante da Escola Estadual Minas Gerais e, juntamente com alguns colegas de classe, iremos apresentar a vocês um documentário sobre o petróleo. Mas antes de tomarmos continuidade com a apresentação, irei introduzir brevemente sobre o assunto. O petróleo é um recurso natural fóssil não renovável de grande importância na nossa atualidade, pois ele é a principal fonte de energia em que temos. E quando se trata sobre esse assunto, surgem várias dúvidas como são os seus derivados, como funciona a sua forma de extração, como funciona aqui no Brasil o petróleo. E para tirarmos essas dúvidas e saciar a nossa curiosidade, fizemos uma entrevista com o professor do curso técnico de energias, Elton Isidoro, e também com o químico industrial Rian Fiuza. Fique por dentro. Boa noite, galera. Hoje eu tô aqui com o professor Elton. Ele é instrutor lá do Senai, de curso técnico de energias renováveis e também sobre as áreas elétricas. Professor, por ser uma fonte natural, muitas pessoas acham que é renovável e que ela nunca vai acabar. Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Não, na verdade, o petróleo não é uma fonte renovável, ela é uma fonte, a gente chama até fonte esgotável, né? Ela pode acabar um dia, né? E tanto é que nós estamos vendo aí muitas tendências em relação a consumo de combustível, por exemplo, está tendo muitas marcas, muitas montadoras de veículos que estão aderindo à fabricação de carros elétricos, né? Talvez não 100% elétrico, mas também o carro híbrido, que é mesclado, né? O consumo de combustível com o motor elétrico. E nós aqui no Brasil também é preciso ter uma política de mudança, porque se nós formos observarmos, né, a maior malha de transporte no nosso Brasil aqui é rodoviária, no nosso país. É uma malha rodoviária, né, por caminhões que são movidos a óleo diesel. Professor, a gente sabe que o petróleo ele movimenta muito dinheiro e também gera muito emprego. Você pode falar um pouquinho disso, como que as pessoas trabalham com petróleo? Falando em relação à parte de empregabilidade, né, é bem interessante até a forma como o pessoal trabalha numa base de petróleo, né, numa plataforma de petróleo em alto mar. Às vezes você pensa, nossa, mas tem base de petróleo que está, sei lá, 80 quilômetros da praia, né? Então, as pessoas vão para essas bases de petróleo, né, de helicóptero mesmo, que é o meio de transporte das empresas que fazem a extração de petróleo, e daí eles ficam, em média, 15 dias numa plataforma e depois eles retornam para a terra e ficam 15 dias em terra, né? Então, é um trabalho de uma escala 15 por 15. E nessas bases de petróleo tem lá quadras, tem um local para a pessoa dormir, tudo certo, cozinha, tivesse uns apartamentos lá, né? Então, tem local, assim, com estrutura para as pessoas passarem esses 15 dias em alto mar, né? No caso, nessas plataformas de petróleo. Oi, gente. Hoje eu estou aqui com o meu amigo químico industrial e ele vai estar ajudando a gente com uma entrevista sobre o petróleo para um trabalho de geografia. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês falando de um tema tão importante. Você pode explicar para a gente como que é extrair petróleo? De duas formas diferentes, a depender de onde ele se encontra. Nós podemos extrair ele a partir do pré-sal, nas camadas oceânicas de exploração, e na parte terrestre, dentro do continente, através de máquinas que vão fazer bombeamento do subsolo direto para a superfície. O funcionamento dessas máquinas não são tão simples, é complexo. Exige uma etapa onde o flow e o reserves vão passar por alguns dutos que vão chegar até a perfeita extração do petróleo da forma mais segura possível. Podemos encontrar os diferentes tipos de exploração do petróleo aqui no Brasil. A Petrobras trabalha com os dois tipos. Em Campos, no Rio de Janeiro, que é o maior campo de exploração de petróleo do país, com 50% de produção nacional, e no pré-sal, nas ações marítimas da Petrobras. Explica pra gente quais os territórios de maior produção de petróleo do mundo. A gente encontra na Arábia Saudita, Rússia, Estados Unidos, Irã e na China os maiores produtores de petróleo do mundo. Fazem parte de uma aliança, inclusive, chamada OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, foi fundada em 1960, mas que exclui a Rússia dessa organização, o que causa ali tensões e conflitos a respeito do poder e controle do petróleo no cenário global. Um pouquinho pra gente do cenário da política mundial do petróleo. Ele é complexo, então são questões que envolvem aí poder e política, com certeza. Intrinsecamente estão ligadas, petróleo e poder, né? Então, a Arábia Saudita, os Estados Unidos, a Rússia, a China e o Irã, eles estão em conflito diretos por serem os maiores, mas que isso envolve todos os outros países. O controle dos valores dos barris de petróleo é uma questão que impacta nas eleições, impacta no cenário econômico e isso influencia diretamente em cada um de nós, né? Recentemente, o conflito entre Rússia e Ucrânia
ficou marcado pela tomada de território por parte brusco da Rússia. O que seria interessante pelo controle do gasoduto, que a Rússia detém poder e controle sobre aqueles territórios da região. Isso é muito marcante, né? Porque a gente viu a disparada dos preços dos barris de petróleo. E isso é uma cadeia gigantesca que acaba impactando em tudo mesmo, aumentando a fome do mundo como um todo e as condições de desenvolvimento tecnológico. Boa noite, galera. Agora, para finalizar o nosso documentário, vou colocar alguns vídeos de demonstrações do que a gente utiliza o petróleo no nosso país. Podemos ter como conclusão que o petróleo faz parte da nossa matriz energética, que é poluente e que maximiza o aquecimento global. E também, com a nossa procura sobre o petróleo, pode causar conflitos, interferência entre grandes potências e o que pode se levar a invasões. O petróleo ele precisa ser substituído, porque, de acordo com cientistas, as nossas reservas podem durar no máximo até 50 anos. Uma alternativa de substituição para o petróleo seria a energia nuclear, que tem como vantagem a ajuda na geração de tecnologia, o não desmatamento de grandes áreas e também que evita o efeito estufa. E tem como desvantagem a contaminação, o seu lixo acumulado e a criação de armas atômicas levando a terrorismo.